Abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. Obrigada, Deus. Capítulo 5, dos versículos 21 ao 24. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Amém? Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Queridos, a nossa fé cristã, a nossa fé com Deus, ela é muito mais, ela vai muito mais além do que provisões. A nossa fé com Deus é muito mais do que livramentos. A nossa fé cristã é muito mais do que provisão de Deus em meio às circunstâncias, o que Deus pode fazer ao nosso favor, o que Ele pode nos dar. A nossa fé cristã é muito mais além do que isso. E, infelizmente, a igreja dos últimos dias, a igreja moderna, ela tem passado essa visão para as pessoas. Vem para Jesus que você vai ser rico. Vem para Jesus que sua vida, seu casamento péssimo vai melhorar. Vem para Jesus que Ele não vai te faltar mais nada. Vem para Jesus que tudo vai dar certo na sua vida. O próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Claro, queridos, que Deus pode fazer isso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele é Deus, Ele tem prazer. Ele diz, se nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar, Ele irá suprir as nossas necessidades. Mas, infelizmente, a igreja tem dado foco somente para as mãos de Deus. A igreja só tem dado foco para as bênçãos de Deus. Mas o alvo, o aspecto principal da nossa fé é quem Deus é. Quem é Deus? Quem é Deus? O aspecto principal da nossa fé cristã, o essencial, é andar com Deus. É ter comunhão com Ele. É ter a presença de Deus atuante em nossas vidas. Não só crer que Ele habita em nós, mas crer também que Ele tem a direção e que Ele está conosco, nos conduzindo, nos dirigindo. É a nossa melhor companhia, é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai, que nós não somos órfãos, amém? Em nome do Senhor Jesus. E o nosso acesso a Deus tem essa finalidade. Deus nos criou com essa finalidade. Finalidade de comunhão, de relacionamento. Eu não sei quem estava presente na nossa aula da EBT, quando eu ministrei sobre os atributos de Deus. Eu também preguei uma mensagem dessa, mas acho que foi lá em Laranjal, os atributos de Deus. Onde a gente ali fala um pouquinho dos atributos de Deus. Deus, o que é atributos? São características de Deus. E tem atributos que são comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Aqueles atributos comunicáveis são aqueles que Deus colocou um pouquinho no homem, pelo homem ser a sua imagem e semelhança, como o amor, a bondade, a justiça. E tem os atributos incomunicáveis, que são aqueles que Deus não divide com o homem, porque só pertence a Ele, porque só Ele é santo, só Ele é Deus, só Ele é Senhor, como a santidade, a onipotência, a onipresença e assim vai. Então, num desses atributos de Deus, nós vemos aí a pessoalidade. O que é isso? Que Deus é uma pessoa. Ele pensa, Ele tem vontades. O que isso significa? Que Deus é um ser relacionável. E que Ele criou o homem para se relacionar com o homem, para ter comunhão com o homem.
Amém, queridos? Amém. Deus criou o homem no 6º dia. E diz a Bíblia que Deus criou a nossa imagem e a sua imagem e semelhança. O cachorro tem a semelhança de Deus? Não, é um ser vivo. A planta é um ser vivo, Deus criou, mas é a imagem e semelhança de Deus? Não. O único ser vivo que Deus fez, falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi o homem, foi a humanidade, foi a criatura, homem e mulher. E por que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança? Se Deus é um ser, ele é uma pessoa, ele é um ser relacionável. Se ele colocou no homem alguns atributos comunicáveis, é porque Deus criou o homem para se relacionar com ele, para ter comunhão com ele. E isso tem sido esquecido pela igreja de hoje. A igreja de hoje só chega diante de Deus para pedir, para exigir misericórdia. E às vezes muitos desanimam pelo meio do caminho também, achando ser impossível caminhar com Deus. Ou vive uma vida meia boca com Deus que fala, é impossível agradar totalmente a Deus, é impossível viver totalmente para Deus, Deus é muito santo. E será que é possível viver com Deus, andar com Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo em meio à sociedade? Interessante é a garça, né? Foi o que a gente estava falando naquele dia da garça. Você já viu a pose da garça? Ela entra muitas das vezes no valão, mas ela não se suja. Ela anda na ponta dos pés, no meio da lama. E assim tem que ser a gente. E assim tem que ser a gente na nossa sociedade, nesse mundão aí de meu Deus. Aonde a gente vai no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa vizinhança. É possível viver com Deus em meio a tudo isso que está acontecendo em nossa volta? É possível olhar para Deus e ver nele muito mais do que somente um abençoador? Lá em Gênesis 3:8 fala que Deus passeava. No fim da tarde, Deus vinha passear no seu jardim. Sabe para quê? Para contemplar os animais. Para contemplar os vários tipos de flora que ele criou? Não. Ele vinha para conversar com Adão, para ter comunhão com Adão. Porque foi para isso. O aspecto principal, essencial da nossa fé em Cristo Jesus é a comunhão com Deus. É a presença dele no nosso dia a dia, em nome de Jesus. E quando a gente lê essa passagem, Deus prova que ele criou o homem para viver com ele, para andar com ele. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, né, voltando para o texto que nós lemos aqui, esse texto fala de quem? Fala de Enoque. Que Enoque andou com Deus. E Enoque, ele era a 7ª geração antes de Adão. E quem era Enoque? Quem era Enoque? Enoque era um homem conhecido, um homem aquele que andava com Deus. Um homem que tinha comunhão com o seu Criador. Um homem que não abria mão do seu tempo de oração. Um homem que se relacionava com Deus acima de tudo. E eu e você? Como nós temos sido chamados por aí? Como temos sido conhecidos? Enoque foi marcado pela sua profunda comunhão com Deus. E nessa noite, eu venho aqui chamar a sua e a minha atenção, porque isso é uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e vocês vão ver lá na frente como ele tem falado. Vocês vão ver aqui o que eu vou falar mais na frente. Me ensinado sobre isso, a importância. Então, a gente está tratando o assunto aqui para aqueles que realmente querem Deus, sabe? Querem a pessoa de Deus, querem amar Deus pelo que Ele é. Para aqueles que entenderam quem é em Deus, quem é em Cristo. Para aqueles que querem comunhão com Deus.
E voltando aqui no versículo 22, diz assim: e Enoque andou com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Andou em hebraico quer dizer caminhar ao lado. Fala de um comportamento, fala de um estilo de vida. Andar é muito mais do que estar junto. Andar é se apropriar do estilo de vida, do exemplo do outro, copiar o outro, viver como o outro. E Enoque tinha uma comunhão regular, frequente e pessoal com Deus. Amém. A nossa comunhão não tem que ser semanal. A nossa comunhão tem que ser diária, tem que ser regular, tem que ser frequente e tem que ser pessoal. Deus é uma pessoa, Ele está aqui em nosso meio, Ele é vivo, Ele é real. E essa expressão andou, queridos, na Bíblia só existe somente duas vezes na Bíblia essa expressão. E andou com Deus. E Enoque tinha acesso a Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Mas ele não buscava a Deus somente para provisões da sua vida, somente para Deus abençoar seu casamento, seus filhos, sua família, seu dinheiro, não. Enoque conhecia a Deus. Amém. Enoque tinha uma amizade com Deus. Enoque era amigo de Deus. A vida de Enoque era pautada no Senhor. Enoque conhecia a Deus. Enoque tinha um estilo de vida de acordo com a sua devoção a Deus. Enoque não falava que era devoto, que era filho de Deus e andava totalmente contrário disso, não. Enoque andava de acordo com a fé em Deus que ele confessava. Enoque colocava Deus em primeiro lugar. Tudo que era voltado para o reino de Deus, Enoque colocava em primeiro lugar. Tudo na vida de Enoque, ele dava ênfase a Deus, na direção do Pai. Assim como o marido anda com a esposa, tem que ser assim, né? Espera. Assim como os pais andam com os filhos, assim Enoque andava com Deus. Assim Enoque andava com Deus. Enoque era comprometido. O marido e a mulher não têm que ser comprometidos um com o outro, em fidelidade, não é isso? Respeito, amor, cumplicidade. Enoque era assim, comprometido com Deus. Assim como o homem e a mulher têm que ser disciplinados nas suas funções no seu lar, assim Enoque era disciplinado com Deus. Assim como o normal, né? A comunhão, o diálogo entre um marido com a esposa é se falar todo dia, é se falar sempre, toda hora que dá. Assim era Enoque com Deus. Assim como os pais têm que ser responsáveis pelos seus filhos, assim era Enoque com Deus. A sua comunhão com Deus, Enoque tinha uma responsabilidade, Enoque tinha um compromisso, Enoque tinha uma obrigação, ele tinha uma aliança, ele tinha um pacto. Enoque não empurrava a sua comunhão com Deus com a barriga. Ele não deixava para ter comunhão com Deus amanhã se ele pudesse ter comunhão com Deus hoje. Enoque vivia cada um do seu dia em comunhão com Deus. E nisso consistia a comunhão de Enoque com Deus. A nossa fé, queridos, é muito mais do que regras para obedecer. A nossa fé cristã é muito mais do que pode ou não pode, queridos. Temos que sair desse nível. Temos que ir mais além. A nossa fé cristã tem um aspecto muito mais elevado. Nós temos que subir um degrau. Eu é bem falar uma redundância aqui, ainda bem que eu... subir um degrau, que é andar com Deus. E como nós podemos andar com Deus? Como andar com Deus em meio a essa nossa geração? Como? E nós vamos ver aqui, são vários métodos.
Mas nós vamos ver aqui 3 métodos. O primeiro método é a adoração. É a adoração. É você conhecer a Deus e saber que somente Ele é digno de louvor e de adoração, independente das circunstâncias. É ter um andar jubiloso. É caminhar com gratidão. É caminhar com louvores nos lábios. Lá o Salmo 34:1 diz, o salmista nos ensina. Salmo 34:1. Diz assim a palavra do Senhor: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Continuamente. Ele não fala aqui que vai bendizer o Senhor quando tiver tudo beleza, tudo certo, não. Ele fala aqui, ó, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Paulo não diz? Paulo fala lá também que que ele amava o Senhor, que ele sabia ser grato pelo pouco, pelo muito, que ele sabia viver em toda e qualquer circunstância, situação. Deus nos chama para adorá-lo, queridos. Deus nos criou para o adorar. Para o adorar. Olha que vida triste era a vida do irmão do filho pródigo. Que vida triste do cara. Todo mundo dá ênfase no filho que saiu de casa, né? Que picou a mula. Triste, pediu herança antes do pai morrer. Mas se a gente olhar para o irmão mais velho, para o que ficou na casa do pai, do que ficou junto com o pai, a situação dele é muito pior, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele estava na casa com o pai, convivia com o pai, mas ele não conhecia o pai. Ele não conhecia o seu próprio pai. Ele não tinha comunhão com o seu pai. Ele não se relacionava com o seu pai. Tanto que quando ele foi ouviu, ele não perguntou para o pai, ele perguntou para o empregado. E ele era ingrato. Ele era ingrato. Ele não reconhecia o seu pai. E infelizmente a igreja está assim, queridos. Está assim. Então nós temos que adorar ao Senhor, porque o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus vivo, é o Deus que tem vida em si mesmo. E Ele nos chama, lá diz assim em Salmos, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, para bendizer o teu santo nome. Então adore o Senhor. Viva uma vida de adoração, mesmo em meio à tristeza. Porque a Bíblia diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria, aleluia. Tristeza tem que ser um momento em nossa vida, ou alguns momentos. Não é pecado ficar triste, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ser um adorador, mesmo em meio à tristeza. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. O segundo método para andar com Deus, parece que a gente às vezes fala as mesmas coisas. Mas não existe outro método, queridos. Não existe. Da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Um dos métodos que o homem se relaciona e tem comunhão com Deus é através da oração. É através da oração. É através da oração. Não é através de congressos, não é através de retiros, que pessoas que acham que precisa de um congresso para ouvir aquela palavra, não. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos andar com Deus no nosso dia a dia. Amém. A única coisa, se a gente for ler na Bíblia, nos evangelhos, que os discípulos pediram a Jesus para ensinar, foi ensinar a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Oração é muito mais além, queridos, do que petição, do que intercessão. Oração é comunhão.
Oração é você ter um acesso à audiência com o juiz dos juízes. Oração é você ter audiência com o dono do universo. Oração é você entrar na sala do trono, na audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Isso é oração. Lá no Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. No Salmo 145:18, lá no finalzinho de Salmos, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos aqueles que clamam por Ele em verdade. Então, se você clama ao Senhor, se você fala com Ele, se você conversa com Ele, Ele está perto de você. Ele está perto de você. Aleluia. Aleluia. Oração é ter comunhão com Deus. Oração é você desejar, é você falar para Ele que você deseja Ele mais do que tudo. É usufruir da sua presença. É reconhecer que a sua maior necessidade é a presença de Deus. Mais do que pagar as suas dívidas, mais do que Deus consertar seu casamento. Ele pode fazer isso tudo, pode, Ele é Deus. Mas suba um degrau a mais. Não veja Deus só como um provedor, veja Deus como seu pai. Você não é órfão. Não viva como um órfão tendo um pai vivo. O nosso pai é vivo e Ele quer comunhão conosco. Aleluia. Aleluia. Tenha sede por Deus. Tenha fome por Ele. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Não fica pelo meio do caminho, não. Prossiga em conhecê-lo. Não se acostume. Não se acostume. Da forma que você está vivendo, queira mais de Deus. Queira mais da sua presença. Então, queridos, oração é uma entrega. É uma rendição. E o terceiro método de como andar com Deus em meio a essa geração é a palavra de Deus. É o zelo pela palavra de Deus. Olha a palavra, zelo. Zelo pela palavra de Deus. A Bíblia é mais do que um manual, queridos. A Bíblia é para a gente conhecer mais a Deus. A Bíblia serve para isso. A Bíblia não serve para a gente medir conhecimento com ninguém. A Bíblia não serve para a gente, não foi criada para a gente discutir teologia, não. A Bíblia Deus deixou para a gente conhecer mais dele. Precisamos meditar nela, pois nela tem o DNA de Deus. Nela. É através da palavra de Deus que nós redescobrimos a Deus. Estudar a Bíblia é testificar dele mesmo. E a gente pode ver isso lá em João 5,39. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então é a Escritura que testifica do Senhor. Como nós falamos que somos do Senhor, se não conhecemos a palavra que testifica do nosso Pai, do nosso Senhor? É nela que sabemos os atributos de Deus, que conhecemos como Deus é, quem Deus é. É nela que conhecemos a vontade do nosso Pai. É através dela que sabemos como vamos agradar a Deus, como nos comportar em cada situação da nossa vida. Queridos, temos que ler a palavra de Deus com a finalidade de amá-lo mais e mais. Aleluia. A Escritura é especialmente sobre Deus. Não é sobre eu e você. É sobre Deus.
A Escritura Sagrada não é uma receita de felicidade. Não. Mas a Bíblia diz quem Deus é, o que Deus faz e o que o glorifica. Amém. Essa é a finalidade da Bíblia, da palavra de Deus. E todo filho de Deus tem que conhecer a palavra do seu Pai. Não temos que ser como o irmão do filho pródigo, não. Temos que conhecer o nosso Pai. Temos que andar com o nosso Pai. Temos que conhecer o nosso Pai. Queridos, às vezes somos verdadeiros, até somos verdadeiros. Tem muita gente boa no meio da igreja. Mas às vezes, infelizmente, o alvo da nossa comunhão não está sendo Deus. Não está sendo Deus. O alvo da nossa comunhão tem que ser o Senhor. Tem que ser a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois foi com essa finalidade que Deus nos criou. Eu e você fomos criados para termos aliança com o Pai, para termos comunhão com o Pai, para sermos cheios mais e mais da sua presença. Não para nosso bel prazer, mas porque nós precisamos e necessitamos e queremos, amém? Amém. Deus quer ter vínculo comigo e com você. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de pacto. A Bíblia diz que Deus vinha no jardim e passeava com Adão. Como eu já falei sobre isso, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Para isso. Para isso. Foi para isso que Deus criou o homem. É para isso. E todos nós temos acesso a Deus. Somos pecadores, sim, mas temos acesso a Deus. Sabe por quem? Pelo caminho que Deus proveu. Pelo caminho que o Pai criou. E esse caminho está lá em Hebreus 10. Fala lá em Hebreus 10, capítulo... Hebreus 10, né? Capítulo 10. Versículos 19 e 20. Esse caminho, queridos, é Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. As pessoas não entendem. Não entendem. Porque nós amamos tanto Jesus. Porque nós somos devotos de Jesus. Porque em nenhum outro há salvação. Só em Jesus Cristo. E diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que Ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é? Pelo sangue de Jesus, por Jesus Cristo, o seu Filho. Então eu e você, se nos arrependermos e confiarmos na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai, em nome do Senhor Jesus. E quando nós voltamos lá no texto inicial de Enoque, lá em Gênesis 5, que fala de Enoque, que Enoque andou com Deus, e esse é o objetivo dessa mensagem, incentivar eu e você a termos comunhão com Deus, a andarmos com Deus. Quando nós lemos no versículo 21, e Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui alguns princípios. Que a comunhão está aberta a todo tipo de pessoa. A todo tipo de pessoa. Enoque era um homem comum, como eu e você. Vemos aqui que Enoque era pai, não é isso? Ele era cheio de filhos. Vemos aqui que Enoque era marido. Se ele tinha filhos, Enoque tinha comunhão com Deus, então ele tinha casamento. Não é verdade? Era marido. Com certeza, Enoque era trabalhador, provedor para o seu lar. Ou seja, a comunhão está aberta para qualquer um que queira andar com Deus.
independente de raça, conta bancária, posição social, cultura, instrução acadêmica. E nós vemos aqui que para Enoque, mesmo sendo pai de muitos filhos, sendo marido, sendo provedor do lar, essas funções de Enoque não era desculpa para ele não ter tempo com Deus. Enoque também era um cara ocupado, cheio de funções. Só que Enoque, ele era um cara que priorizava quem era mais importante na sua vida. Que era o seu pai, que era o seu Deus. E por consequência de Enoque andar com Deus, de priorizar a Deus no seu dia a dia, Enoque com certeza era um bom pai, era um bom marido, era um bom chefe de família, era um bom trabalhador, era um bom cidadão. Porque não tem quem ande com Deus diariamente que não seja transformado, que não seja a mesma coisa. Então, queridos, que possamos imitar a Enoque. Que possamos imitar a Enoque. Que a gente deixe de dar desculpas e que a gente venha ser um homem como Enoque. Amém. Em nome de Jesus. Vemos aqui um outro princípio, que a comunhão com Deus não é restrita. Não é restrita. Os jovens podem ter comunhão com Deus, as crianças podem ter comunhão com Deus, os juízes, o agricultor, o gari, os aposentados, as donas de casa, os vendedores, os jardineiros, todos podem ter comunhão com Deus. Novos, velhos, altos, baixos, gordos, magros, todos podem ter comunhão com Deus. Um outro princípio que nós vemos aqui, que a comunhão não é um ato, a comunhão é um estado. A comunhão não é um momento, como eu já falei até no início. A gente não precisa de congressos, não. A gente precisa, no nosso ordinário, no nosso dia a dia, ter comunhão com quem é extraordinário. Sim, é Ele que dá vida em nossa vida, é Ele que dá alegria. A comunhão não é um momento, a comunhão é um estilo de vida. É um estilo de vida. No versículo 23 diz: em todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque caminhava com Deus. Enoque andou com Deus toda a sua vida. A vida de Enoque era uma vida totalmente dedicada a Deus. Ele estava triste, ele tinha comunhão com Deus. Ele estava alegre, ele tinha comunhão com Deus. Ele estava sem dinheiro, ele tinha comunhão com Deus. Ele estava com dinheiro, ele tinha comunhão com Deus. Ele estava doente, ele tinha comunhão com Deus. Ele estava bem, saudável, ele tinha comunhão com Deus. A comunhão de Enoque não dependia das circunstâncias. Enoque entendeu, a comunhão dele dependia em conhecer quem Deus era e quem Ele era. E quem Ele era. Aleluia. Enoque tinha uma vida direcionada por Deus através da sua palavra. Um outro princípio, eu até já falei, né? Já me empolguei. A comunhão não é apenas quando está tudo favorável. A comunhão com Deus tem que ser, mesmo em circunstâncias difíceis. Mesmo em circunstâncias difíceis. A gente não se afasta do Pai só porque tem um problema, não. É aí que a gente se achega mais ainda, para conversar com Ele, para desabafar, para pedir sabedoria para como lidar. E às vezes simplesmente para o adorar. Que é isso que nós temos que aprender muito mais ainda. No versículo 24, estou terminando. Enoque caminhava com Deus
e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Enoque foi levado por Deus da terra para o céu. A nossa comunhão com Deus aqui na terra irá refletir na eternidade. Não tenha pretensão, se você não tem prazer no seu ordinário, no seu dia a dia, de andar com Deus, como que você vai querer andar com Ele na glória? Essa conta não bate, querido. Para mim não bate, não sei para você. A nossa comunhão aqui na terra irá refletir na eternidade. Quem anda com Deus na terra, continuará andando com Ele no céu. Amém. Quem anda com Ele na terra, continuará andando com Ele no céu. Que a nossa comunhão com Deus, no nosso dia a dia, esteja fundamentada em quem Ele é, e não somente no que Ele faz. Porque os feitos de Deus aqui na terra irão cessar, irmãos. Mas a presença do Pai, ela é eterna. E Ele quer nos dar uma vida eterna. Amém? Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Convido você, coloque a mão no seu coração. Eu não sei como anda a sua comunhão com Deus. E uma coisa aqui engraçado que eu escrevi, mas na hora que passou desapercebido, mas o Senhor me fez lembrar aqui, eu vou falar para você. Sabe como Deus me deu essa mensagem? Na verdade, me confundi toda com as folhas aqui. Sabe como que Deus me deu essa mensagem? Ele falando da importância da presença dele na nossa vida, no dia a dia. E ele me fez aprender que, infelizmente, nós gastamos muito mais tempo com várias coisas do que com ele. E depois a gente quer ter mais experiências se a gente não gasta tempo com ele. Gastar tempo com Deus não é desperdiçar tempo, é investir tempo. É investir para a eternidade. E é assim que se encontra a igreja, assim. A igreja está ativista, está muito para lá e para cá, e não está gastando tempos em Deus. E às vezes não é com coisas nem que é pecado, mas por a gente gastar tanto tempo com ela, acaba se tornando, queridos, que a gente venha imitar Enoque, que a gente venha imitar os irmãos do passado. A gente às vezes fica ouvindo, mas nós temos que agir como os irmãos do passado, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Precisamos, irmãos, ter fome de Deus, ter sede de Deus. Medita em casa no Salmo 63. Salmo 63, a fome, eu ia ler, mas a fome que o salmista tinha do Senhor. E sabe como, queridos, que o Senhor me deu essa mensagem? Eu achando na minha vidinha meia boca de oração. E ele falando para mim: você quer mesmo a minha presença? Você quer a minha presença ou quer os meus dons? Você quer a minha presença ou quer os meus frutos? Ou você me quer? E ele me fez lembrar um momento muito doloroso da minha vida. Ele falou assim para mim: lembra da sua mãe, nos últimos dias dela, a agonia dela para ter ar, a agonia para respirar, para ter fôlego. É assim que você quer a minha presença? E foi terrível, irmãos. A busca da minha mãe, a ânsia para respirar. E ele falou: assim que você quer a minha presença? Quando você quiser a minha presença assim, você vai buscar mais dela e você vai receber. Então, queridos, a pessoa com quem mais precisamos falar é com Deus. Amém. É com Deus. A pessoa que nós temos que ter mais comunhão é com Ele. E saiba, se nós tivermos essa sabedoria, você pode ter certeza que Deus vai estar contigo em todos os momentos. Em todos os momentos. Você pode falar assim: ué, mas a mão dele, o que ele pode fazer?
Não posso pedir nada? Pode. Mas primeiro adore. Primeiro adore. Em nome de Jesus.